Pra quem gosta de ação, chegou o grande dia, então vem comigo conhecer os 5 melhores filmes de ação pra assistir nesse começo de ano. E claro, não esquece de se inscrever no canal se gostar do conteúdo. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Pra abrir minha lista desse domingão, eu gostaria de falar sobre um filme insano de ação que não recebeu a devida atenção. Eu tô falando de Zona de Risco, um thriller de ação de 2024 disponível no Telecine. Aqui conhecemos um piloto de drone que, ao lado de um oficial das forças aéreas, se torna uma única esperança de uma força-tarefa presa em uma emboscada nas Filipinas que transforma uma simples missão em uma batalha brutal de 48 horas de sobrevivência. Arma a caminho. Na minha humilde opinião, Zona de Risco é aquele limãozinho pequenininho que ninguém dava nada, mas que fez uma baita de uma limonada. E eu falo isso porque o filme não tem um grande orçamento se comparado com outras produções do gênero, muito menos uma grandiosa premissa. Mesmo assim, ele entrega uma história eletrizante do começo ao fim, com bons personagens, explosões, tiroteios, lutas muito boas e, claro, uma tensão crescente que te cativa com muita facilidade. Tanto que eu fui assistir esse filme nos cinemas por acaso e fui pego de surpresa pelo desenvolvimento dessa história e, claro, pelos atores que também se saíram muito bem. Mesmo que o filme não tenha recebido muita atenção, ele é um dos meus favoritos quando o assunto é ação. A minha segunda recomendação é um filme que eu já estava ansioso para conhecer desde a época em que ele foi anunciado, e mesmo com as expectativas bem altas, o filme ainda me surpreendeu. Eu tô falando de Guerra Sem Regras, um filme de ação e suspense de 2024 disponível na Prime Video. Aqui vamos seguir uma unidade secreta britânica que durante a Segunda Guerra foi enviada para uma missão extremamente perigosa para sabotar os nazistas, e mesmo com habilidades incomuns e membros peculiares, eles juntos enfrentam perigos extremos enquanto mudam o curso da história. Mesmo que esse filme seja relativamente conhecido pelos inscritos aqui do canal, ele conseguiu mais um espaço na minha lista, não só por ser uma das minhas produções favoritas, mas por ser um projeto que reúne um elenco absurdo, uma história impressionante e, claro, um diretor que não erra. No caso, Guy Ritchie, que aqui entrega mais um trabalho fora da curva, que basicamente entrega caos, diversão e um pouquinho de intriga durante a Segunda Guerra. Mesmo que a história não seja brilhante, ela cativa muito bem e o elenco faz o seu trabalho de forma formidável. Então, se você curte ação, histórias da Segunda Guerra, eu tenho certeza que esse filme vai te surpreender de uma forma ou de outra. A minha terceira indicação é um filme que, quando foi anunciado, gerou muita polêmica, até euforia entre as pessoas por inúmeros fatores, mas no fim das contas o filme foi muito bem. Eu tô falando de Gladiador 2, um filme de ação e drama de 2024 disponível atualmente para aluguel na Prime Video. Nessa continuação direta do clássico dos anos 2000, vamos acompanhar a história do Lúcio, um homem marcado pelo passado que é forçado a lutar como gladiador no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos de Roma. Lutando pela sua vida, ele busca vingança enquanto tenta restaurar a glória da sua família. Para início de conversa, esse filme não tá no mesmo patamar do primeiro Gladiador, por fatores óbvios. O primeiro é um clássico indiscutível, fez história e é lembrado até os dias de hoje, então dificilmente alguém conseguiria carregar esse mesmo fardo. Então, se você, assim como a maioria das pessoas, gosta do primeiro filme, baixa as expectativas, vai de mente aberta para entender e aproveitar melhor essa história dessa continuação, que basicamente não tá no patamar do primeiro filme, mas ainda entrega uma história épica, com batalhas brutais, bons personagens, atuações memoráveis e, obviamente, uma criatividade que eu particularmente gostei pra caramba, de verdade. A batalha no Coliseu ali foi uma parte que me conquistou bastante, os efeitos práticos e visuais dentro dessa continuação estão ótimos, e mesmo que o enredo não tenha aquela construção absurda que muita gente tava esperando, ele ainda cumpre o seu papel como um excelente passatempo pros fãs do gênero. Eu luto para livrar Roma de homens como eles!
Minha quarta recomendação pode-se dizer que é um dos melhores filmes do gênero, que eu já tinha ouvido falar muito a respeito dele em todos esses anos, porém eu só fui conhecê-lo há poucas semanas, e claro que depois disso eu não podia deixar ele de fora de uma lista aqui do canal. Eu tô falando de Marcados para Morrer, um filme de ação policial de 2012, disponível na assinatura Premium da Prime Video. Dessa vez vamos acompanhar dois jovens policiais de Los Angeles que arriscam suas vidas todos os dias patrulhando os bairros mais perigosos da cidade, levando uma vida bem agitada. Porém, a amizade e a coragem de ambos são colocados à prova quando eles se tornam alvos de um perigoso cartel de drogas após uma operação que deu errado. Mesmo que Marcados para Morrer seja um filme relativamente antigo, eu garanto que ele é uma dica obrigatória que coloca muito filme novinho de 2025 no chinelo. Isso porque o filme traz uma perspectiva muito realista e brutal desse trabalho, entregando uma imersão absurda que te diverte, te comove e até te assusta em alguns momentos, entregando um equilíbrio perfeito entre todas essas emoções e essa história que de verdade para mim é inesquecível. Fazia tempo que eu não assistia um filme policial tão bom quanto esse. Então, se você por um acaso nunca ouviu falar sobre ele, eu acho que esse é o momento ideal. Inclusive, o elenco aqui, o Jake Gyllenhaal, junto com outro ator que eu esqueci o nome, entregam uma dinâmica incrível, de verdade, uma das melhores que eu vi em toda a carreira desses atores. Então, se você não viu, já sabe que é uma dica absurda. Minha quinta recomendação, e não menos importante, é um filme de ação polêmico que deu o que falar quando foi lançado, mas pra mim foi um passatempo bem legal. Eu tô falando de Guerra Civil, um filme de suspense e ação disponível na Max. Aqui vamos acompanhar uma história que se passa em um futuro próximo, onde os Estados Unidos estão divididos por uma violenta guerra civil, e é no meio desse cenário de puro caos que conhecemos três jornalistas que juntos viajam pelo país devastado, tentando documentar os horrores da guerra enquanto enfrentam dilemas morais e perigos constantes. Vocês estão sabendo que tem uma baita guerra civil rolando no país todo? Guerra Civil, na minha perspectiva, é um filme de ação bem interessante que não só entrega aquele caos absoluto que todos nós queremos ver, com muita explosão, tiroteios, etc., mas traça uma perspectiva realista e crítica em cima disso, trazendo um olhar mais reflexivo sobre toda a história. É claro que por envolver uma guerra civil nos dias atuais, algo bem maluco porém muito realista, o filme divide opiniões pelos caminhos que ele traça. Mesmo assim, o puro suco do caos ali, junto com as atuações, tornam ele um passatempo bem legal. Bom, rapaziadinha, isso é tudo por hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessas recomendações. Lembrando que essa daqui é a primeira lista de ação do canal em 2025, então eu quis trazer algumas dicas já consagradas, porém as próximas vão ser filmes de ação desconhecidos que você provavelmente nunca ouviu falar. Então se inscreve, deixa o seu like, porque muito em breve eu vou trazer esses filmes e se você não se inscrever, você vai acabar perdendo eles, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.